O que aconteceu, basicamente, foi que o ministro Alexandre Moraes continua ignorando o processo da Flórida. Então, a gente intimou ele por e-mail, assim como foi autorizado pela juíza mês passado, do mesmo jeito que ele intimou a Rumble, originalmente com as ordens de censura, na Flórida, e, basicamente, teve um prazo de 21 dias, o qual foi de conhecimento público, amplo conhecimento público. Os 21 dias se cumpriram o 15 de junho, que foi na segunda-feira. Justamente esse dia, aproximadamente a 1h30 da tarde, o prazo era até meia-noite, 1h30, 2 da tarde, a gente recebeu uma comunicação do escritório americano representando a AGU, nos informando que o governo do Brasil ia intervenir no caso e pedindo nosso posicionamento sobre certas questões processuais em breve. Isso com horas, né? Umas 10 horas antes de expirar o prazo. Essa noite da segunda-feira, o governo do Brasil entrou com uma moção para intervenir, etc. Mas, curiosamente, tudo que eles apresentaram também indica, e eles deixaram explícito, que eles só representam o governo do Brasil e que eles explicitamente não representam Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes, ele está sendo processado pelos, como já conversamos acho que nesse programa, ele está sendo processado por atos ultravires. Ele não está sendo processado por atos oficiais que cumprem com as leis, né? Ele está sendo processado por atos que podem ostentar ser oficiais, mas que são totalmente ilegais. E por isso ele está sendo responsabilizado como pessoa física. Só que ele não apareceu como pessoa física. Então, quando o governo do Brasil fala que intervene, mas não em nome do Alexandre Moraes, sino só em nome de si mesmo, e o Alexandre Moraes está sendo processado na pessoa física, basicamente isso deixa claro que Alexandre de Moraes não se apresentou no prazo permitido pela juíza e pelas regras dos Estados Unidos. Porém, terça também não teve novidades. Quarta não teve novidades, não pediram uma prórroga, não apareceu absolutamente ninguém por ele. Então, a conclusão disso foi que ele claramente não vai comparecer, não vai participar do processo. Então, por isso, hoje de manhã, a gente solicitou à Justiça Americana que considere ele em revelia e proceda para condenar o Alexandre Moraes pela ação da Rumble Media. Excelente. Eu sei que são acontecimentos, né, diversos aí, e a gente vê uma exposição do ministro Alexandre de Moraes em diversos fatores que vão se juntando, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de ouvir do senhor se isso pode ter um peso também, de repente, para a justiça americana nesse processo que envolve a Rumble. A gente recebeu aqui, conforme a apuração da nossa produção, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos chama a condenação de Eduardo Bolsonaro, aqui no Brasil, né, 2 dias atrás, de lawfare contra a oposição política. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou hoje que a condenação de Eduardo, então, foi parte de um padrão de perseguição e lawfare dos tribunais brasileiros contra a oposição política. De que forma esses outros eventos, esses outros acontecimentos internacionais, inclusive, como aquele que envolve a deputada Carla Zambelli, ajudam a expor mais a própria figura do ministro Alexandre de Moraes, que está nesse processo específico da Rumble? Faz parte do padrão. O que Eduardo Bolsonaro é acusado de fazer, se a gente tira todo o barulho político e vê simplesmente os fatos não disputados, é que o Eduardo Bolsonaro viajou para Washington, que ele se reuniu com autoridades dos Estados Unidos, em Washington, ou seja, em território americano, que ele falou coisas que aparentemente não poderia ter falado, como os abusos do Alexandre Moraes, seja com o 8 de janeiro, seja com as eleições, seja com censura, seja com diversas coisas. Mas são todas coisas de conhecimento público, né? Então, na essência, o que Eduardo Bolsonaro fez, indo detrás das convicções políticas dele, foi informar autoridades americanas sobre algo que ele considerava que estava errado, sendo um deputado federal, e coisas que eram de conhecimento público, né? Mas traduzindo essas questões para o inglês, informando, olha, teve esse abuso, teve aquele abuso, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Prestem atenção ao Brasil, prestem atenção ao que Alexandre Moraes está fazendo. Tudo em território dos Estados Unidos. E, por causa disso, ele foi condenado. Então, isso é mais uma vez atacar
speech, né, a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Pessoas, nos últimos 250 anos de liberdade que temos nos Estados Unidos da expressão, teve pessoas do mundo inteiro, acho que mais de 190 países que vêm aos Estados Unidos a reclamar, a xingar ao governo oficial ou a oposição do país que eles vêm, a se expressar politicamente, a falar, presta atenção no que está acontecendo no meu país. Estados Unidos deveria se posicionar assim, o assá. É uma coisa que acontece todos os dias. Não é nada fora do normal. E Alexandre de Moraes, sendo a suposta vítima disso, fez um caso criminal sobre algo que acontece rotinariamente com países do mundo inteiro, em Washington, todos os dias, por palavras e comunicações do Eduardo Bolsonaro em território dos Estados Unidos, com as autoridades americanas. E por isso foi condenado a 4 anos de prisão. Ironicamente, foi condenado em um tempo recorde, processo mais rápido, acho que o único processo mais rápido da história do Brasil deve ter sido o processo do pai dele. Fora isso, foi com extraordinária velocidade, obviamente com um painel, uma turma do STF que está 100% alinhada politicamente com o governo Lula e com Alexandre. E que fizeram? Condenaram o cara por falar nos Estados Unidos. Então, assim, é simplesmente sumar ao que já vem acontecendo faz muito tempo. Obviamente, sabemos e podemos ver que diversos fóruns ao redor do mundo, a ser informados sobre o que está acontecendo, começam a recusar extradições, recusar os mandados do Alexandre. Isso só vai continuar piorando, né? E a grande tragédia disso, além de suprimir a liberdade de expressão, a liberdade política, é o que Alexandre de Moraes está fazendo com a reputação do judiciário brasileiro. Um judiciário que era exemplo da América Latina. Um judiciário que era extremamente respeitado no mundo inteiro. E que uma pessoa tenha a habilidade de destruir essa reputação com uma velocidade impressionante é muito triste. Doutor Martin, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui conosco hoje. Bom, se o tribunal americano concordar com os argumentos aí da Rumble e da Trump Media, continuando aí, né, o processo contra Alexandre de Moraes, o ministro, a revelia, qual vai ser o precedente importante aí que abre nesse caso em relação ao mundo? Porque nós sabemos que tem muitos juízes e muitas pessoas que têm muito interesse que essa censura continue, esses órgãos supranacionais continuem operando dentro dessas big techs. Qual que vai ser a importância desse julgamento se realmente o tribunal americano concordar com os seus argumentos? Excelente pergunta. Eu acho que seria o primeiro caso dessa natureza na história dos Estados Unidos. Sempre lembro que não é um grande mérito nosso que seja o primeiro caso, sino que isso acaba sendo o primeiro caso porque nunca teve um juiz num outro país que tenha feito algo tão abusivo e tão obviamente ilegal como que Alexandre de Moraes fez, né? Ninguém pensou em fazer algo tão óbvio de errado. Então nunca aconteceu no passado. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer no futuro. Então, Alexandre de Moraes está brindando um presente, né, à justiça americana, de poder lidar com uma situação extraordinária que não tinha se manifestado no passado, para poder se pronunciar e já limitar esse tipo de abusos antes que aconteçam um com outros juízes do Brasil, que nunca aconteceu. Isso é muito importante, sempre ressalto isso, porque Alexandre de Moraes gosta de falar que ele está acompanhado por todos os ministros, que todo o judiciário concorda com ele, e a cruda realidade é que mesmo se os outros ministros são forçados a concordar com ele ou intimados a concordar com ele, a realidade é que nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal jamais fez o que Alexandre de Moraes fez com as ordens de censura que ele encaminhou por e-mail aos Estados Unidos. Nenhum outro juiz brasileiro que eu saiba fez isso também. Se aconteceu, deve ter sido em super segredo, porque a gente não está informado. Então, caso que não tenha acontecido em segredo, significa que ele é o único que faz essas coisas, né? E até onde a gente sabe, também não temos outras situações de juízes de outros países que tenham feito isso, que a gente esteja ciente. Então, se a gente receber uma decisão favorável e uma condena à revelia, isso invalidaria futuros mandados do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, que são da mesma natureza, e marcaria um precedente, por primeira vez na história dos Estados Unidos, que uma ordem de censura do exterior não pode entrar nos Estados Unidos sem passar pela justiça americana ou as autoridades americanas para censurar conteúdo e o que as pessoas falam
no debate público dentro do território americano. Excelente. De forma geral, o senhor acredita que, tudo que envolve Alexandre de Moraes, esse último acontecimento também, a falta de resposta dele nesse processo, pode complicar ainda mais a relação entre Brasil e Estados Unidos de uma forma geral? Olha, eu sempre espero que não, né? Nossos países são grandes amigos. Ou, se você vê pesquisas públicas, né, e privadas, a população dos Estados Unidos adora o Brasil. Acho que é um sentimento recíproco. Os brasileiros, todos sabemos, adoram os Estados Unidos. E esses laços de amizade têm que continuar, né? Nos, sei lá, 200 anos da história ou mais, 230 anos de história de relações diplomáticas e laços de amizade entre os dois países, não tínhamos enfrentado, a relação bilateral, acho que não tinha enfrentado um desafio tão grande como é Alexandre de Moraes. Mas ele é só uma pessoa, né? As pessoas passam, a função pública dele vai passar, e é importante que os dois lados se mantenham focados em tudo que o Brasil e os Estados Unidos têm em comum, eu acho, e que entendam que o Alexandre de Moraes é uma anomalia, que gera desconforto, que gera fricção, que gera conflito, mas quando você tem um amigo, você normalmente, um sinal da amizade é você poder falar a verdade para seu amigo, né? Se você vê seu amigo fazendo algo errado, ou que está acontecendo algo errado na terra do seu amigo, você fala para ele, ó, querido, isso aqui tá errado, tem que mudar, vamos para frente, né? Então, eu acho que o que vem se desenvolvendo, mesmo que o Lula tenta de formas bastante acrobáticas e ridículas caracterizar isso como ataque na soberania, o que é basicamente um pronunciamento por diversos setores da sociedade americana, seja do governo, seja em plataformas que se recusam a continuar sofrendo esses abusos, sejam os usuários mesmos, falando para o Brasil, ó, você tem um problema ali, esse problema tem um primeiro nome e um sobrenome, está fazendo as coisas erradas, está fazendo as coisas totalmente ilegal, vocês têm que resolver esse problema, né? E se a gente mantém essa disciplina, eu acho que esse triste episódio que é Alexandre de Moraes pode ser superado pelos dois países, sem dúvida. Doutor Márcio, eu tenho uma curiosidade, porque foi um ponto muito curioso mesmo o governo brasileiro entrar no segundo tempo, aí nos 46 minutos do segundo tempo. Eu queria saber do senhor como é que a equipe jurídica interpretou aí a manifestação do governo brasileiro, informando que não representa Alexandre de Moraes. E eu queria saber não só da equipe jurídica, mas como que o juiz ali na Flórida interpreta esse tipo de mensagem, esse tipo de interferência no último momento. Eu não posso falar pela juíza do caso, obviamente isso para o tribunal falar, não para mim, não corresponde eu falar, ou tentar interpretar o que a juíza pode ou não pode fazer. Em relação a como a gente recebeu isso, com confusão. Peraí. Vocês representam quem? Você representa Moraes? Não, Moraes não, a gente não representa Moraes de jeito nenhum. Tá, então vocês representam o governo do Brasil. Mas por quê? Porque Moraes fez são funções oficiais. Não, tudo bem, vocês podem alegar isso, mas a gente está processando ele na pessoa física porque a conduta dele e as ordens são totalmente ilegais. Mas aí, vocês representam ele pessoa física? Não, pessoa física não. E então, você está aqui para defender quem? Se Rumble e Trump não estão processando ao governo do Brasil ou ao Brasil país, está processando Alexandre de Moraes pessoa física. Então, a gente recebeu isso com confusão. E agora, minuto 46 do segundo tempo, também não entendo. Eu acho que a AGU anunciou por primeira vez que eles iam defender, que eles iam contratar o escritório, que eles iam defender o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos em março de 2025. Né? Então demoraram, não sei, 14 meses sem aparecer. E aparecem com 6 horas para vencer o prazo do último dia. E para falar que não representa Alexandre de Moraes. Então, confusão, acho que é a única interpretação. Finalmente, agora o Brasil poderá ter acesso à informação que todos nós estávamos buscando há meses. Aquela pergunta que o Alexandre de Moraes se recusa a responder. O que foi que o Alexandre de Moraes prometeu bloquear para o Vorcaro? Que o Vorcaro mandou uma mensagem de visualização única, perguntando, e aí? Conseguiu bloquear? Afinal de contas,
o que era que o Vorcaro perguntou, o que é que o Alexandre de Moraes prometeu que iria bloquear para o Vorcaro. Se prepare, porque é muito, mas muito pior do que nós imaginávamos. Antes de ontem saiu essa matéria. O Vorcaro tentou acionar diretor da PF e PGR antes de prisão, diz relatório. Ficou meio estranho essa manchete, né? Tentou acionar. O Samuel Puncher publicou exatamente a mensagem em questão. E agora eu quero mostrar ponto a ponto para vocês. O jornalista Samuel Puncher, do Metrópolis, ele circulou aqui, ó, ele realçou que esta informação havia sido deletada no celular do Vorcaro, mas a Polícia Federal conseguiu resgatá-la. E a informação em questão é essa daqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Íntegra da mensagem no bloco de notas de Vorcaro, que foi enviada como imagem de visualização única para usuário desconhecido. Vou pegar aqui maior para você poder ler com mais tranquilidade. Vamos lá, tá aqui, ó. Boa, vou mudar minha ida a Abu Dhabi para conseguir te ver, se você puder, na terça-feira. É só a gente tentar descobrir quem é que estava em Abu Dhabi ou naquela região nesse período, né? As coisas aqui, do ponto de vista econômico, estão andando bem. Consegui colocar no banco 800 milhões já e deve entrar mais 400 milhões na próxima semana. E a FGC começou a fazer aos poucos. O problema agora é que tive informações informais e em confidência de uma turma do Banco Central, que é Galípolo, esse G aqui, ó, vou até colocar melhor para você entender. Tá aqui, ó. Esse G aqui é o Galípolo, tá? E os diretores estão na pressão máxima, de novo, para uma medida, pois o Bacen está sendo muito pressionado pela Polícia Federal e Ministério Público, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar, aqui mostra uma posição de superioridade com o diretor-geral da Polícia Federal e o Procurador-Geral da República. É importante reforçar com o Andrei e Paulo para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem. Alguém de baixo é o quê? São subordinados da Polícia Federal e do PGR. Sacanagem que aí vai tudo pro saco. Então, peraí. O cara trocou uma mensagem. Ah, tem mais. Aqui, ó. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa. Só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que têm ido ao Bacen alegando que farão algo em breve. Essa mensagem está sendo enviada para alguém que tem poder de autoridade com o povo do Bacen, do Banco Central, né, da Polícia Federal, do Ministério Público. Quem é que teria essa autoridade para reforçar com o Andrei e Paulo Gonet que eles não devem deixar ninguém fazer busca e apreensão na casa do Vorcaro? Aí eu volto aqui na segunda parte. É aqui, ó. Aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Cerca de 40 minutos depois, Vorcaro escreveu essa outra mensagem. Uma notícia relevante no Brasil nesse dia, 30 de outubro, é que o ministro Alexandre de Moraes decidiu ir ao Rio de Janeiro na semana seguinte para encontrar Cláudio Castro. Vocês se lembram quando houve aquela operação no Morro da Penha e o Alexandre de Moraes decidiu ir até o Rio de Janeiro e ele se tornou relator daquele caso, que é um caso gigantesco, de alta complexidade, e o Alexandre de Moraes se torna o relator desse caso? Pois bem, é isso que o Sam Puncher está referindo aqui. Por quê? É só você ler a mensagem que você vai entender. Tá acompanhando, né? Vamos lá. Pega aqui, ó. Tudo de importante no final fica no seu colo. Tudo de importante no final fica no seu colo. Isso aqui é uma mensagem para Alexandre de Moraes. Isso aqui foi no mesmo período que Alexandre de Moraes se tornou relator do caso da busca da Operação da Penha, do Morro da Penha. Impressionante. Mas seu legado para o Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza que cada vez mais se consolidará como a pessoa mais importante do país. Então, todo o sacrifício pessoal no final valerá a pena. Isso aqui tá claro que ele tá mandando essa mensagem para Alexandre de Moraes, certo? Uma mensagem que foi 40 minutos depois dessa daqui. Eu quero que você preste atenção no horário, ó. 1h13 aqui em cima. Essa aqui 1h51. 40 minutos depois que ele manda essa mensagem para essa pessoa com autoridade, mandar o Andrei, o diretor da Polícia Federal e o Paulo Gonet ficarem longe dele, ele manda um elogio para o Alexandre de Moraes e aí vem, meu amigo. Do meu lado, estou vendo chance real de sair ainda mais forte e poder contribuir também, inclusive, com o Brasil. Temos só que bloquear essa sacanagem, porque é muita gente querendo que não dê certo.
Ainda mais agora que estão sentindo que podem não conseguir. Temos que bloquear essas sacanagem. Qual sacanagem? Investigação, busca e apreensão. Então, peraí, ele manda uma mensagem para o Alexandre de Moraes falando que, olha, temos que bloquear essa sacanagem. Volto aqui. Conseguiu bloquear? Vorcaro trocou mensagens com Alexandre de Moraes antes da prisão. Estas imagens aqui, elas foram resgatadas. Aqui, ó. Elas foram resgatadas pela Polícia Federal. Vocês conseguem entender a gravidade do que eu acabei de mostrar? O ministro do STF, cuja esposa tinha um contrato de 129 milhões, viajava no jatinho dele, mandava mensagens de visualização única, visitava ele na casa dele, ia degustar uísque em Londres com ele, ficou de bloquear buscas e apreensões contra o Daniel Vorcaro. E era com ele que ele trocava essas mensagens de visualização única. E ele é ainda hoje, mesmo com tudo isso, ministro do STF. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu tenho certeza que por causa desse vídeo vai me custar outro processo, mas não dá para viver num país onde Andrei Rodrigues, Paulo Gonet, Alexandre de Moraes tenham qualquer posição de autoridade no nosso Estado. É o Estado sendo dominado pelo crime organizado.